como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, e o estender do dedo e o falar de vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com alegria que nós nos reunimos aqui nessa noite para louvar, para glorificar e para exaltar o teu santo nome, reconhecendo, ó Pai, que tu és o autor da vida, reconhecendo, ó Deus, que tu não somente nos destes o fôlego de vida, mas o Senhor tem cuidado de cada minuto, de cada segundo da nossa vida. Ó Pai, podemos aqui nos alegrar já pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Já podemos nos alegrar aqui nessa noite, Pai, para olhar a nossa vida e ver o quanto o Senhor tem nos abençoado, o quanto o Senhor, ó Pai, tem nos feito prosperar em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio a problemas, ó Deus. Cremos, Senhor, na promessa que há sobre a nossa vida, na promessa, ó Deus, que haverá um aperfeiçoamento contínuo, onde a cada dia melhoraremos, ó Pai, e esse melhorar irá anunciar o Teu Evangelho para os nossos familiares, para os nossos amigos e para todos que estão à nossa volta. Que nessa noite, Senhor, a Tua palavra seja uma semente plantada em corações, ó Deus, onde essa semente irá dar fruto a 30, 60 e a 100. Que a Tua vontade seja estabelecida nesse lugar, é o que nós pedimos e desde já lhe agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, querido, ao sentar, vira para essa pessoa que está do seu lado. Eu vou pedir para você falar o tema dessa mensagem. Na verdade, o tema dessa mensagem é como se fosse Deus falando para a pessoa. Então você faz o papel de Deus e depois a outra pessoa faz o papel de Deus para você. Diga: se você deixar, eu cuido da sua vida. Você já pensou se fosse realmente Deus falando para você agora? Se fosse Deus falando para você agora, você queria sentar com Deus e falar todos os seus problemas e dizer: Senhor, cuida. Mas cuida aqui pertinho, cuida aqui bem com o seu olhar próximo. E o grande problema, querido, é porque Deus, Ele não deixa de cuidar, Ele sempre cuida da nossa vida. Porém, nós queremos estabelecer datas e agendas para Deus. Nós queremos dizer para Deus qual é o momento, qual é a hora. A gente quer estabelecer e dizer para Deus qual é a ordem de prioridade para a resolução dos problemas. E esquecendo de que Deus, Ele é soberano, que Ele é Senhor, que Ele não tem somente o dia de hoje da nossa vida em suas mãos, mas Deus tem toda a nossa vida em suas mãos. Deus, Ele sabia o dia que nós iríamos nascer, Deus sabe o dia que nós seremos recolhidos dessa terra, e Ele tem todo o projeto da nossa vida em suas mãos. Você crê nisso? Diz amém. A sua vida está na mão dEle. As portas que você já entrou na sua vida foi porque Ele abriu. As portas que foram fechadas, Deus assim fechou, porque não seriam bênçãos para a sua vida. Se somos cristãos, é dessa forma que entendemos a vida, é dessa forma que interpretamos a vida, e é dessa forma que vivemos a cada dia. Quando a gente olha para Isaías capítulo 58, Isaías 58 está dentro de um contexto de cativeiro, dentro do contexto onde o povo de Israel tinha perdido a sua liberdade,
Hoje nós só estamos aqui nessa igreja porque somos livres para ir e vir. Ainda que vivemos num tempo de violência e de dificuldade, que quando começa a dar 10h30, 11 horas, você fala, preciso estar em casa, senão eu vou perder o pouco que eu tenho. Mas o cenário aqui ainda era pior ainda, era um cenário de escravidão, era um cenário onde eles estavam vivendo numa outra cultura, e nessa outra cultura vivendo de forma escrava. E ali eles viviam de uma forma a clamar ao Senhor, a pedir ao Senhor, porém havia uma deturpação no que era o jejum. O capítulo 58 começa com uma denúncia. Capítulo 58 começa dizendo que o povo até jejuava, que o povo até tinha uma vida de disciplina espiritual, porém o resultado esperado da disciplina espiritual não era o correto. Eles jejuavam, já colocando, estabelecendo para Deus o que eles queriam após aquele período de jejum. E o jejum, na verdade, ele gera crescimento, amadurecimento, gera maturidade espiritual, gera um aplacar da nossa fome de Deus e nos faz ser melhor, não para nós mesmos, mas melhor para os outros. Só que o povo de Israel, naqueles dias, eles jejuavam para receber bênçãos. E haverá momentos na nossa vida que Deus, ele também virá e nos dirá, ei, esse louvor não está da forma correta. Essa adoração, essa oração, esse caminhar, parece que está tudo certo, mas é necessário corrigir uma forma de pensar, é necessário corrigir uma forma de como que você está conduzindo a sua vida. E a primeira lição que nós aprendemos, o primeiro princípio que nós aprendemos, é que Deus observa todo momento da nossa vida e todo período da nossa caminhada. E por vezes você já escutou isso, não há nada que foge aos olhos do Senhor, não há nada que possa passar imperceptível aos olhos do Senhor. Mas eu te digo que Deus, ele observa, que Deus, ele vê, mas mais ainda, Deus, ele faz uma crítica de como nós estamos vivendo, de como que está sendo a nossa caminhada. Se a nossa caminhada, ela está sendo de quarta estar na igreja, domingo na igreja, participando dos ministérios, ativamente fazendo, realizando, mas não é somente isso, não é somente uma agenda pré-estabelecida da igreja, não é somente um modus operandi que nós mesmos formamos e fazemos, mas é aquilo que Deus, ele deseja, aquilo que ele espera e aquilo que ele já determinou na palavra dele. Ele diz aí no versículo 5 e 6, quais são os frutos de um verdadeiro jejum. Versículo 3 e 4 fala sobre o que o povo de Israel queria. O povo de Israel queria bênção. O povo de Israel não estava preocupado com a mão do abençoador. O povo de Israel só estava preocupado com a bênção que está na mão do abençoador. Eles estão pouco preocupados com o relacionamento com Deus, com intensidade, com mergulho na presença de Deus. Eles estão preocupados naquilo que Deus pode proporcionar, naquilo que Deus pode dar, naquilo que Deus pode conceder. E aí o Senhor, ele vai dizer lá para o versículo 5, seria este o jejum que eu escolheria? Uma dedicação, uma entrega, que muitas das vezes leva para o lado da meritocracia. Quando eu venho a 15 cultos, eu falo para o Senhor, Senhor, eu estou vindo a 15 cultos seguidos na tua casa, eu trabalho em 15 ministérios, eu já fiz só esse ano 80 visitas, Senhor. Como que eu posso estar passando por essa luta, por essa dificuldade, por esse problema? Como que no meu casamento não há uma qualidade na nossa relação? Como que o meu filho ainda não te aceitou? E você começa a estabelecer, para o Senhor um tempo para ele agir, porque se ele não agir, você vai deixar de ser fiel. Era dessa forma que o povo de Israel estava conduzindo a sua vida com Deus. Eles conduziam a sua vida com Deus por uma meritocracia. Senhor, se eu faço, se eu me dedico, se eu me entrego, se eu sou na tua casa, o Senhor vai ter que fazer também em prol da minha vida. E aí a gente inverte o processo, e eu falo muito sobre isso nas minhas mensagens. Nós não podemos inverter o processo da relação. Ele é Senhor e nós somos servos. A relação que nós escolhemos entrar, ela já é definida dessa forma. Nenhum de nós fomos forçados, nenhum de nós
recebeu uma coação para estar aqui nesse lugar, mas todos nós fomos envolvidos pela graça do Senhor, todos nós fomos envolvidos pelo amor dele na cruz do Calvário, todos nós temos uma experiência com ele que nos diz: eu não posso me afastar dele, porque só há vida nele. É isso que nos faz caminhar, é isso que nos faz andar, é isso que faz fluir dentro de nós o desejo de voltar todos os dias a este lugar. Não é meramente de trabalhar e receber algo em troca. O povo de Israel começa a viver dessa maneira e dessa forma. Eles começam a jejuar, não para aperfeiçoar, não para melhorar, não para ter mais intensidade de relacionamento com Deus, mas sim para receber bênção. E o Senhor, ele vem ao olhar do alto do céu tudo aquilo que está acontecendo. Ele não somente observa, mas ele vem e faz uma crítica e diz: é necessário melhorar. Quero dizer para você, querido, que isso vai acontecer na minha vida e na sua vida de tempo em tempo. Todas as vezes que nós começarmos a repetir dias na igreja, todas as vezes que nós começarmos a deturpar uma forma de pensar, um ensinamento, o Senhor virá até nós e nos fará uma crítica e falará: é necessário acertar, é necessário corrigir, porque o caminhar com Deus é ensinamento a todo dia, a todo instante, a todo momento. Caminhar com Deus não é só trabalho, não é só ativismo, não é só agitação, mas andar com Deus, haverá momento que Ele vai te colocar sentado numa cadeira e de uma forma muito pedagógica irá lhe ensinar e dizer: é necessário acertar o seu passo. E é necessário reconhecer isso, porque a nossa vida com Deus, a caminhada com Deus será uma caminhada de aprendizado e de lembrete daquilo que nós já aprendemos. As circunstâncias que você já aprendeu, mas o dia a dia, a correria, ela vai roubando aquilo que você já tinha escutado, que você já tinha aprendido, e que em uma palavra, Deus ele traz de volta ao conhecimento, volta a pulsar no teu coração, volta a ter vida na sua alma. Por isso que o Senhor naquele dia levanta um profeta para dizer: está tudo errado o jeito que vocês estão fazendo, está tendo jejum, aparentemente é bom o jejum, mas o que vocês estão buscando de fruto é errado. É necessário acertar, é necessário corrigir. E o primeiro princípio que nós aprendemos é isso: que a nossa arrogância, soberba do conhecimento, do tempo de caminhada, do tempo de eu já faço há tanto tempo, haverá um momento que o Senhor irá dizer: é necessário rever, é necessário reconduzir. De que forma? Quais os frutos que você está querendo colher com essa ação e com essa atitude? A igreja já recebeu a sua grande missão nesse tempo. Como igreja do Senhor nesse tempo, nós já recebemos a nossa missão. Abre comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 28. Versículo 19. Vamos ler a partir do 18. Mateus capítulo 28, versículo 18. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, que tem poder para transformar vidas. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a grande comissão da igreja. Nós estamos nesse lugar, nós somos igreja para esse objetivo e para esse propósito. Nos reunimos aqui como igreja porque o Senhor ele quer nos inspirar, porque o Senhor quer nos lembrar, porque o Senhor quer continuar a nos aperfeiçoar. Mas somos igreja para anunciar, para pregar, para levar a palavra àquele que necessita, àquele que precisa. E essa chama não pode parar de arder no nosso coração.
Fazemos e realizamos muitas coisas, mas com um único objetivo: conduzir pecadores ao reino dos céus. Realizamos um grande congresso de casais esse final de semana. É claro que casamentos foram restaurados. É claro que famílias se voltaram agora, estão vivendo o primeiro momento, mas em primazia o que nós queremos é resgatar pessoas, resgatar vidas, fazer com que o pecador entenda que Jesus o ama e tem um projeto para a vida dele. Que do projeto individual, do marido como sacerdote do lar e da mulher como a mulher sábia que edifica o seu lar, dali nasce uma família abençoada que é pilar dessa sociedade. Sociedade que nós temos uma grande responsabilidade. A igreja é a reserva moral de uma sociedade pecaminosa, decaída e que não quer nada com Deus. É aqui que está a reserva de moral, de integridade e de fidelidade dessa sociedade. Nós somos chamados para ser sal, para ser luz e para fazer a diferença. Todas as vezes que o Senhor fizer uma crítica a nós, fazer uma crítica à igreja nesse tempo de hoje, será para nos lembrar dessa grande comissão. Porque nós não podemos ser aqueles que somente cultuam e realizam eventos dentro de si, mas nós precisamos ser aqueles que ensinam todas as nações, que as batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma coisa que nos preocupa como igreja. Talvez o bispo já tenha falado isso no púlpito, já tenha falado isso domingo passado, que nós temos somente 6 pessoas inscritas no curso de batismo. 6 pessoas. Isso é para preocupar? Não, isso é para nos motivar. Isso é para dizer que essa classe ela precisa aumentar. E como que ela aumenta? É quando eu começo a falar, é quando eu começo a pregar, é quando eu começo a colocar a minha vida à disposição do reino de Deus. Eu não sou somente aquele que venho a esse lugar aqui e sou abençoado por uma palavra. Não, eu venho nesse lugar aqui, eu sou abençoado pela palavra, eu sou encorajado pela palavra, eu sou inspirado pela palavra e saio daqui para causar um impacto. Mas é necessário entender que nós temos essa missão a cumprir. O povo de Israel, quando eles começam a deturpar o valor do jejum, é porque eles achavam que eles agora eram senhores da relação. Nós somos os senhores. Nós vamos fazer agora o jejum do nosso jeito, da nossa maneira, querendo os nossos objetivos, querendo os nossos alvos. Deus usa a boca do profeta. O profeta começa a corrigir aquela situação. E aí versículo 9 começa a dizer: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês entenderem o que eu quero, olha o que eu tenho para fazer no meio de vós. Versículo 9 diz assim, de Isaías 58: então clamarás o Senhor, e Ele te responderá, gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o entender do dedo e o falar de vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos. E serás como um jardim regado e fechado, e como um manancial cujas águas nunca e serás como um jardim regado e cuidado, protegido, guardado pelo Senhor. Por isso que no início eu pedi para você falar para o seu irmão: se você deixar, eu cuido da sua vida. Porque o Senhor, quando olha para a minha vida e para a sua vida, Ele vê sim um jardim que precisa de cuidado, um jardim que precisa de boas sementes sendo colocadas sobre a sua vida, onde Ele mesmo irá se encarregar de cuidar, de regar e de fazer frutificar essas sementes. Mas é necessário que você entenda que o seu jardim não foi você que criou, não é uma autocriação sua, mas é do Senhor, Criador, Deus de todas as coisas.
Aquele emprego que você tem, foi Ele que te plantou lá. A empresa que você abriu, talvez nesse tempo de crise e tanta dificuldade, foi o Senhor que fez essa semente germinar, nesse tempo que todos diziam, não vai germinar. É o Senhor, você que tem rompido os anos, já fez 10, 20, 30, 40 anos de casado, e você diz, é o Senhor que tem cuidado, que tem regado, que tem feito florescer todos os dias o amor, o carinho, o perdão, o entendimento. Se nós não formos esse jardim regado e cuidado pelo Senhor, não há como continuar, não há como avançar. A gente se torna uma pessoa amarga, uma pessoa onde não há crescimento, onde não há fruto. Já falei isso aqui em outras mensagens. Há pessoas morrendo do nosso lado, porque nós deixamos de frutificar. Você começa a olhar para pessoas ao seu lado e você percebe, fulano está esfriando na fé, fulano está enfraquecendo, fulano foi embora. E a gente começa até a contabilizar e até ser aquele que fala e seja um analista do caos, dizendo, olha quantas pessoas frias, enfraquecendo, mas nós esquecemos que é do nosso lado que está tendo pessoa fraca, com fome, fria. Por quê? Porque o fogo que há em nós já deixou de aquecer a vida dele. Porque o que alimentava ele já deixou de dar fruto na minha vida. Ele olha para a minha vida e não consegue encontrar algo para se alimentar. Ele olha para a minha vida e vê aquela figueira seca da parábola de Jesus. Nós precisamos ser esse jardim cuidado e regado pelo Senhor. Nós não precisamos inventar o método, a forma, o jeito. A gente precisa entender como o Senhor se relaciona e se submeter a essa relação, entendendo que Ele é o Senhor, entendendo que é desejo dEle cuidar da nossa vida, entendendo que essa vida não é autoria minha e sua, mas é autoria dEle, e que quando Ele dá, Ele já prepara todas as coisas. Isaías capítulo 58, Deus está falando para o povo de Israel, olha, vocês têm tudo para dar certo, olha, vocês têm tudo para avançar, para continuar frutificando, para continuar sendo uma bênção, só basta fazer do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, esquecer o seu projeto, esquecer a sua forma, e começar a viver os meus sonhos, os meus projetos, aquilo que eu tenho para a vida de vocês. Quando Deus começa a corrigir o dia do jejum, era porque esses homens eram os homens de mais dinheiro, de mais notoriedade, e eles diziam para os seus funcionários, olha, se vocês fizerem jejum, vocês não irão produzir, vocês vão estar com fome, então vocês não vão produzir, deixa somente que eu faça o jejum, e todos nós seremos abençoados. Com medo de não ter sucesso naquele dia, com medo do trabalho não andar, do negócio não avançar, do negócio não prosperar, eles começavam a que os seus funcionários não adorassem ao Senhor. Eles não estavam preocupados com a vida espiritual, eles só estavam preocupados com o lucro. Esse texto fala sobre entregar a nossa vida totalmente nas mãos do Senhor, e Ele cuidará de todas as outras áreas. De todas as outras áreas. Eu não estou falando de abandono de trabalho, eu não estou falando de abandono de projeto, eu não estou falando de abandono de sonho profissional, mas eu estou falando de alinhamento. É necessário alinhar o seu projeto pessoal, o seu sonho profissional com o que Deus quer fazer na sua vida. Não é viver uma corrida desesperada para lucros e para bênçãos materiais, esquecendo do que Deus tem para fazer nesse tempo através da sua vida. Falo muito sobre isso, querido. Há lugares que o bispo nunca irá pisar, que o pastor Renato nunca irá pisar, que o pastor André nem pensa em pisar, mas que você está lá. E você está lá com um objetivo e com um propósito.
de levar a boa semente que você tem recebido aqui nesse lugar. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 126. Diz assim o Salmo 126: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Fala sobre cativeiro, fala sobre o período de Isaías, capítulo 58, fala sobre dificuldade, fala sobre problema, fala sobre angústia, mas não fala sobre tristeza. Fala sobre esperança, fala sobre certeza, fala sobre fé. Fala sobre uma semente que foi implantada no nosso coração, que essa semente, mesmo em meio às lágrimas, em meio à dificuldade, há uma certeza que essa semente lá florescerá, e quando essa semente florescerá, nós daremos glórias àquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Nessa noite, querido, eu seria leviano de dizer a você que nessa noite todo o seu problema irá cessar. Seria leviano da minha parte falar sobre isso, te convidar aqui à frente para orar e dizendo isso, mas não é leviano dizer que o seu problema Deus está cuidando, que Ele te guarda, que Ele te protege, e que em um momento vai cessar esse problema. Porque problemas, ele tem tempo, hora marcada para acabar. O que nós não podemos é se deixar levar pela ansiedade. A gente precisa lembrar, se você está passando por dificuldade, angústia, problema, vai lá em 1 Pedro capítulo 5, 7, lê, que está escrito lá: lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. O Senhor cuida da nossa vida, o Senhor cuida daquilo que nós temos colocado no nosso coração e naquilo que nós queremos. Ansiedade, querido, não é um problema, eu digo muito isso, que não é um problema sentimental, não é algo da minha emoção, mas é um problema de tempo. Ansiedade é eu querer no meu tempo aquilo que não está nas minhas mãos. As bênçãos não estão nas nossas mãos. Não somos nós que dizemos o momento e a hora que a bênção vai acontecer e vai se materializar. Isso está na mão do Senhor. Ansiedade é quando eu quero tirar da mão do Senhor, colocar na minha mão e dizer: é amanhã. É necessário entender que o Senhor, Ele está trabalhando, que Ele está cuidando, que na hora certa vai acontecer. Guarda o Salmo 126 no teu coração. Há uma semente. Cada dia que você vem a essa igreja, cada quarta, cada quinta, cada domingo, você recebe uma semente da parte do Senhor. É necessário cuidar, é necessário regar essa semente. Você não é alguém abandonado, mas você é um jardim regado e cuidado pelo Senhor. Mas é fato que há dias que Ele chega para cuidar do teu coração, para cuidar da tua alma, e Ele encontra portões fechados na sua vida. É tanta angústia, é tanta tristeza, é tanta desesperança, que você mantém sempre fechada a porta do teu coração. E o Senhor, Ele está dizendo que quando você ouve, Ele faz de você um jardim regado, cuidado, e que certamente irá florescer e que dará fruto. Entenda que o dar fruto não é para abençoar em primazia a sua vida, mas é para gerar alimento para quem está ao seu redor. Há pessoas que voltarão a ser alimentadas, há pessoas que serão reavivadas, reaquecidas, quando você voltar a dar fruto, quando você voltar a florescer, quando você voltar a inspirar, quando você voltar a ser um canal de bênção, usado pelo Senhor
para manifestar a glória dele. Amém.